subindo escadarias, né, machucando aí joelhos, atrás de imagens de escultura, e a gente pode até dizer, puxa, aparentemente é para Deus que essa pessoa está fazendo, mas ela está fazendo sem entendimento, porque é para uma imagem e não para Jesus, e até porque Jesus não quer que a gente fique ali com os joelhos esfolados ou coisa parecida. Você está compreendendo? Então tem pessoas que ela está fazendo algo, dizendo ser para Deus, né? Tem gente aí que vai em cemitério meia-noite, diz que é para Deus, né? Tem uns que sobe, né, e vai a monte, desce monte. Tem uns que sobe escadaria, que vai em um monte de lugar, e a pessoa diz, é para Deus. Só que aqui está dizendo, sem entendimento. E sem entendimento, veja só, como é que ele inicia esse versículo? O bom desejo do meu coração é que vocês sejam salvos. E eu até reconheço que tem algo que vocês querem fazer para Deus, só que é sem entendimento. Se Ele deseja que eles sejam salvos, isso significa que o quê? Com tudo que eles fazem, dizendo-se para Deus, eles não são salvos. Você está compreendendo? Como lá em Oséias eu citei, o povo sofre porque falta conhecimento. Então às vezes a pessoa acha que buscar a Deus é estar numa religião, é fazer rituais religiosos, é ela estabelecer algo dizendo que é para Deus e Deus tem que dar um retorno para ela. Só que muitas vezes a gente encontra isso, que muitas vezes vem da cabeça das pessoas. Se você for analisar, meus irmãos, até muitas religiões, se não dizer quase que todas, elas saem da Bíblia. Elas saem da Bíblia. Você encontra aí espiritismo que fala sobre reencarnação. Aí eles pegam um versículo isolado ali, por exemplo, que João Batista, que batizou Jesus, era o Elias que havia de vir. Jesus fala assim, e aí ele já pega esse versículo e diz, pode ter reencarnação. E aí, quer dizer, as pessoas pegam partes isoladas da Bíblia, inclusive dentro de igreja evangélica, pega um versículo isolado e faz dele uma doutrina, um ensinamento em que a pessoa tem que seguir aquilo à risca, só que não tem entendimento. E a Bíblia nos ensina, irmãos, para que a gente tenha entendimento. O próprio Jesus, ele diz, o Espírito Santo vai te ensinar todas as coisas, o Espírito Santo vai nos guiar pelo caminho da verdade. Diga glória a Deus. Então quer dizer, como que eu vou alcançar, irmãos, o entendimento, a sabedoria? Através da palavra e do Espírito Santo. Até o que eu estou pregando aqui nesse momento para você, você pode orar a Deus, pedir ao Espírito Santo, mas realmente que seja o Espírito Santo, que não seja um pedido na emoção, não querendo concordar, né? Tem muita gente que fala que é o Espírito Santo, mas é o orgulho dela que não quer aceitar a palavra. Às vezes é a emoção, né, da pessoa que está falando mais alto, não é a direção do Espírito Santo. Jesus disse que o Espírito Santo nos ensinaria e nos guiaria a toda a verdade. Então, quando eu busco a Deus com entendimento, eu vou ter resultado, que é a salvação da alma, e consequentemente, aqui na terra eu vou ter as bênçãos de Deus na minha vida. Diga glória a Deus. Mas para isso, irmãos, é necessário ter entendimento. Ou seja, vai para a palavra de Deus, aprenda a palavra de Deus, busque conhecer mais da Bíblia, da vontade do Senhor para a tua vida. Se pergunte, eu entendo a vontade de Deus para a minha vida? Eu sei o que Deus quer para mim? Hoje, inclusive, a gente vai ler um versículo que podemos dizer aí que basicamente fala tudo o que Deus quer de nós, de cada um de nós individualmente. Amém, irmãos? Então olha o que ele diz mais aí sobre isso, no versículo 3: porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo,
para a justiça de todo aquele que crê. Amém? Então veja só, ele diz: olha, o desejo do meu coração é que haja salvação na vida de vocês, e eu até reconheço que existe uma dedicação para Deus, só que é sem entendimento, não vai ter resultado. E qual é essa dedicação que vocês têm? Vocês querem estabelecer a sua própria justiça e não a justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo. Então eles queriam continuar seguindo a lei, acreditando na lei, sendo que a lei é para levá-los a Cristo, e eles não quiseram aceitar a Cristo, que a justificação, o perdão de pecados, o sacrifício perfeito é Jesus. Então eles não quiseram aceitar, eles não tiveram esse entendimento de entender e conhecer. Ele chega até a falar ali, né? Porquanto não conhecendo a justiça de Deus. Quer dizer, quando a gente fala de justiça, irmãos, é o cumprimento das promessas de Deus, da palavra de Deus na nossa vida. Todo ser humano, pelo menos, né, normalmente deveria ser, deseja a bênção de Deus, deseja que Deus cumpra na vida dele a sua palavra, as suas promessas, né? Pelo menos nós cristãos desejamos isso. E aí, como que eu vou ter isso na minha vida? É aprendendo a justiça que vem de Deus. E essa justiça, esse cumprimento da vontade de Deus, da promessa, da palavra, vem através de Cristo. E eles não aceitavam e queriam fazer a sua própria. Por exemplo, não existe pessoas aí que ela vive com o coração sujo, cheio de vícios, inveja, ódio, palavras que machucam, que fazem mal, mas aí ela para numa sinaleira e dá uma esmolinha para uma pessoa e ela diz: ai, Deus vai me perdoar de tudo. Sim ou não? Sim ou não? Não existe isso? E a pessoa vai lá e dá esmola e diz: ai, Deus vai, porque eu fiz uma boa ação, Deus vai agora me abençoar, porque eu fiz algo e aí eu estou fazendo algo para ter a justiça de Deus. Você está compreendendo? Como tem casos que a pessoa, ela acha que um ritual religioso, vamos trazer para nós aqui, fala da lei. Então eles queriam continuar nos rituais da lei, fazendo a sua justiça e não aceitando Jesus e os seus ensinamentos. Porque Jesus veio trazer o Evangelho, que é boas novas, que é uma notícia boa, né? Podemos dizer assim, que é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Olha aqui pro pastor, não deixa nada te atrapalhar. Aí o que a gente vê? Eles não quiseram aceitar os ensinamentos de Jesus de manter coração limpo, de perdoar, né, as pessoas para ser perdoado, de ter ali uma comunhão mais íntima com Deus, fazendo bem e assim por diante, andando no amor, na verdade, né? Enfim, eles quiseram fazer do seu jeito e rejeitaram a Jesus. E hoje não é, de certa forma, até dentro das igrejas às vezes acontecendo isso? Claro que eu estou falando aqui de maneira geral. A pessoa não perdoa, a pessoa não limpa o coração, ela não tem comunhão com Deus, mas alguém diz para ela: ah, vem aqui, faz a campanha que Deus vai te abençoar. Ah, vem aqui, dá tanto, faz o voto, compra isso, compra a bênção, ou eu vou lá em Israel, que aí agora tu vai ser abençoado. Ah, se a gente subir no monte, Deus vai mudar a tua vida. Ou seja, eu vou fazer o meu sacrifício, a minha justiça, e Deus tem que me abençoar. Quem está compreendendo, pastor? E o que Deus quer de nós, irmãos? Não é a nossa justiça. Deus quer que a gente siga a justiça dele, que é Cristo em nossa vida. Mas não só dizer eu aceito a Cristo, mas eu aceitar os seus ensinamentos. Lembra do Pai Nosso? O que Jesus diz? Seja feita a tua vontade. Até nisso, irmãos, às vezes a pessoa, ela quer Jesus, mas ela não quer a vontade do Pai prevalecendo. Ela diz: ah, eu quero Jesus, mas ó, até aqui.
Daqui para cá quem manda sou eu. Eu é que faço a minha vontade. Depois eu vejo se eu quero fazer a vontade de Deus ou não. E Jesus disse que é para fazer a vontade do Pai em primeiro lugar. Primeiro lugar é Ele, é o Pai. Amém, irmãos? Então o que a gente vê? Hoje em dia, muitas pessoas querem a justiça, fazem rituais, vai lá atrás de óleo de Israel, de não sei o que vem de Jerusalém, vai atrás de algum monte, porque se eu subir no monte, Deus vai ver o meu esforço e vai me abençoar, sendo que a palavra de Deus afirma que Jesus Cristo pagou o preço para você receber todas as bênçãos de Deus. O que eu preciso fazer para ser abençoado é crer nele e praticar a vontade dele, praticar aquilo que ele ensinou. Diga glória a Deus. Então aqui o Espírito Santo usando Paulo diz: olha, vocês têm até zelo, mas é sem entendimento. Então você vê muitos lugares por aí onde as pessoas pegam o que ela quer da Bíblia e segue. Ela não pega a vontade de Jesus, ela pega o que ela quer. Como você vê aí, lugares onde a pessoa pode tudo, pode beber, pode fumar, pode ser homossexual, pode fazer o que quiser. Nós não somos contra, não queremos violência contra ninguém, mas aquilo que a Bíblia diz é que Deus criou o homem e a mulher. Não existe um terceiro sexo. Amém, irmãos? Quer dizer, você encontra, tem até um lugar aí, uma igreja, onde existe a pastora, que é pastor, que é o homem, mas é a mulher, e existe a mulher, da pastora, que é pastor, que é o homem, ou seja, são duas mulheres, e um é o pregador e a outra canta. Quer dizer, as pessoas estão fazendo da vontade da Bíblia ou da religião o que querem, ou seja, sem entendimento. É a minha vontade. Eu quero beber e fumar, então pode. Eu já vi casos até deles usarem aquela passagem que Jesus fala: não é o que entra pela boca e sim o que sai. Então, como a fumaça entra, como a bebida entra pela boca, não tem problema nenhum, pode usar tudo que é visto, que não dá nada. Ou seja, você vê todos distorcendo a palavra da sua forma de pensar e não buscando o entendimento e a vontade de Deus. Amém, irmãos? E aí você vê porque muitos não alcançam a salvação e não alcançam realmente a paz no seu coração que o Espírito Santo traz. Por quê? Porque está seguindo o seu entendimento. Imagina, tem um caso aí também que eu atendi, e de uma pessoa onde ela fala que tem o Espírito Santo, mas as mesmas palavras que fala que tem o Espírito Santo, que veio de outro ministério aí, onde a pessoa acha que tem o Espírito Santo, é a mesma palavra que diz que tem ódio. É a mesma boca que diz que odeia. Você está compreendendo? Ou seja, para aí, tem o Espírito Santo porque frequenta a igreja, tem o Espírito Santo porque tem um cargo na igreja, tem o Espírito Santo é de Deus porque faz algo para Deus. Não, nós somos de Deus se nós praticarmos o que Jesus ensina com entendimento. Lembra que Jesus diz: a casa na rocha é aquela pessoa que ouve e pratica as minhas palavras. A casa na areia é aquele que ouve e não pratica. Vai vir o vento e a chuva para as duas casas, mas só que está na rocha que vai ficar de pé. Jesus chega a dizer que a que está na areia vai desabar, e ele chega ainda a usar a expressão: e será grande a sua ruína. Por quê? Ouve e não pratica. Eu escuto, mas eu acho que só porque... Claro que eu não estou falando aqui que a gente não deve ir na igreja. Justamente a gente está na igreja para fortalecer o coração, para praticar a palavra. Amém, irmãos? Agora não é o ato de ir à igreja religiosamente que mostra que eu sou de Deus. Porque às vezes até nisso a pessoa diz: eu fui na igreja, como se fosse, eu fiz a minha parte, eu fui lá na igreja, tá bom, eu posso continuar com inveja, com raiva, com mágoa,
mentindo, viciado, fazendo tudo que é coisa errada, mas eu fui lá na igreja, ou seja, eu fiz a minha justiça. Eu acho que o fato de ir na igreja já é o suficiente para Deus cumprir a palavra dele na minha vida. Só que o ato de ir na igreja não muda nada. O que muda é o ato de praticar o que Jesus ensina, ou seja, com entendimento. Amém, irmãos? O que a gente leu aqui no início? Entendimento. Vocês têm zelo, mas não têm entendimento, não têm salvação. Vocês estão seguindo o seu coração, a sua justiça, e não a justiça de Deus. Até, como a gente está falando sobre isso, levando até para o lado de número de pessoas, como a gente falou. Jesus, que é Jesus, irmãos. Às vezes tem pessoas que ela acha que número, isso nunca me afetou. Desde quando eu me tornei pastor, cansei de pegar a igreja com uma pessoa, fazer culto com uma pessoa, e nunca me preocupei. Tratei o culto igual, seja para uma, seja para 50. Amém, irmãos? E eu lembro, irmãos, de Jesus. Não sei se você sabe a passagem, a história que aconteceu, mas quando Jesus ele começa a falar que tem que sacrificar a carne, que quem quiser segui-lo vai ter que tomar a cruz, matar a sua carne, perder a sua vida para achar a vida com ele. Sabe o que acontece? Os discípulos caem fora, só ficam os apóstolos. E aí o Senhor Jesus vira para eles e diz: e aí, vocês também não vão embora? E o Pedrão vira para Jesus e diz: para onde iremos, Senhor? Tem até louvores que a gente canta, né? Que o Pedro diz para Jesus: para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Amém, irmãos? Então quer dizer, o Pedro vira para Jesus: Senhor, para onde eu vou se só tu tens as palavras de vida eterna? Para onde nós vamos? Quer dizer, os outros se mandaram, porque não estavam dispostos a renunciar, a sacrificar a carne. Tem muita gente que faz da igreja um clube social, faz da igreja um clubinho de amizade, e não um lugar de comunhão com Deus, um lugar de comunhão com o Espírito Santo e com a palavra de Deus. Primeiro é isso. Claro que vai existir o amor entre os irmãos, o carinho, o respeito, mas Jesus disse: em primeiro lugar, toda a lei, toda a palavra se resume em amar a Deus acima de tudo e amar o próximo depois. Primeiro é Deus, é a minha comunhão com Deus que me faz estar aqui, porque eu quero me fortalecer para praticar a palavra de Deus. Amém? Então esse é o entendimento que a gente tem que ter, meus irmãos. Quer ver? Olha o que diz aí mais, lá no versículo 8, Romanos 10, versículo 8, diz assim: mas que diz? A palavra, olha só, presta atenção, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Amém? Olha o que ele diz, é o mesmo texto. Ele fala: vocês não têm entendimento. E agora ele vira: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. O que Jesus fala, irmãos? Que o que faz mal para a gente é o que está no coração, o que sai da nossa boca. A boca confessa que o coração está cheio. E crer em Jesus é colocar a palavra de Jesus no nosso coração e a palavra de Jesus na nossa boca. Então isso é ter Jesus na prática. Isso é buscar a Deus com entendimento. Se pergunte: você tem colocado a palavra no teu coração e na tua mente? Coração e mente é a mesma coisa. Você tem pensado na palavra? Você tem colocado no teu coração a vontade de Deus, a palavra de Deus? E quando você abre a boca
Você confessa a palavra de Deus? Ou você, por exemplo, fala coisas negativas, fala palavras de derrota, ou em vez de abençoar, você amaldiçoa alguém, palavras de ódio, palavras de ira? Pense nisso. O que sai da tua boca tem sido a vontade de Deus? E é isso que é crer em Jesus. Muitas pessoas acham que crer em Jesus, alcançar a justiça, é só dizer eu aceito Jesus. Só que não adianta dizer eu aceito Jesus e a palavra está longe do meu coração e longe dos meus lábios. Eu simplesmente sou um religioso porque digo que tenho um cargo, porque grito bem alto glória a Deus e aleluia, né? Eu sou um ungido e pronto. Não. E lá fora, a palavra está junto de mim? A palavra está na minha boca? Claro que eu não estou falando aqui de fanatismo, de ficar falando da Bíblia 24 horas para as pessoas, mas eu estou seguindo o que Jesus ensina, perdoando para ser perdoado, amando o próximo, andando na verdade, na santidade. Pensa, o meu coração está realmente com a palavra, com a vontade de Deus dentro dele? Ou é a vontade da carne, é pecados, é maldades, é sentimentos ruins? Então eu tenho que analisar o meu coração e as minhas palavras. O Senhor Jesus diz que o que contamina o homem é o que sai, porque vem do coração. Então isso me contamina. Lembra que Jesus diz: os limpos de coração verão a Deus. Você vai ver Deus na tua vida e por toda a eternidade, se você mantiver o coração limpo, irmãos. E não é fácil. Para ser cristão, para seguir Jesus, irmão, é guerra, é luta contra a carne. Tua carne vai ter vontade de torcer o pescoço, né? Tua carne vai ter vontade de falar, espraguejar alguém, falar coisa negativa, vai ter vontade de não orar, de não vir à igreja, de não ler a palavra. A carne vai lutar. Jesus disse, é uma guerra, né? Só que nós temos que sacrificar a carne, crucificar como Jesus foi crucificado. Nós vamos matar a nossa carne, dizer não para a vontade da carne e sim para a vontade de Deus. E isso não é para qualquer um, irmão. Isso não é para qualquer um que só frequenta a igreja, né? Às vezes a pessoa acha que bateu o cartão na igreja, ela é salva e está tudo certo, mas ela vai à igreja, vira as costas e continua fazendo tudo que é coisa errada. A carne prevalece na vida dela, ou seja, ela não está agradando a Deus, está até buscando, mas sem entendimento. O que nós devemos entender é que Deus quer de cada um de nós essa renúncia, esse esforço de colocar a palavra no nosso coração e na nossa boca. Lembra que Tiago também, ele fala que a língua é comparada ao leme do barco. E ele vai dirigir a língua, as palavras vão dirigir a nossa vida para chegar onde nós queremos. Então, ou seja, se as minhas palavras estiverem de acordo com a vontade de Deus, eu vou guiar a minha vida a uma vida abençoada aqui na terra e a eternidade. Amém, irmãos? Então, é o leme do barco, né? Eu vou guiar a minha vida através das minhas palavras. Então, pense nisso. Crer em Jesus não é só dizer eu aceito Jesus, é colocar a palavra no teu coração e nos teus lábios. Amém, irmãos? Se policie e lute para agradar a Deus. Claro que ninguém é perfeito, você falha, eu falho, todo mundo vai falhar. Agora tem uma grande diferença entre nós termos falhas e estarmos lutando para agradar a Deus e vencendo a carne, e outra coisa é eu estar lá nem aí, só fazendo a vontade que eu quero, a vontade da carne, e não estou nem aí para a vontade de Deus. Existe uma grande diferença em eu estar lutando para agradar a Deus e não. Amém, irmãos? Então a palavra está junto de ti e na tua boca, no teu coração e na tua boca. Diz mais, ó, no versículo 10 diz assim: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então veja, a justiça de Deus é o que?
é aceitar Jesus, crer que Ele pagou o preço pelos nossos pecados e Ele ressuscitou. Só que é crer e colocar a palavra no nosso coração e nos nossos lábios. E aí diz aí, com o coração eu creio para alcançar a justiça de Deus. Como eu volto a dizer, ser justificado. Lembra que o Adão pecou, o ser humano foi separado de Deus. Então o ser humano, para estar novamente com Deus, ele precisava dos rituais da lei. Agora precisa crer em Jesus e seguir os seus ensinamentos. Amém, irmãos? Quem crê no sacrifício de Cristo e seguir o que Ele ensinou, vai ter a justiça de Deus sobre a sua vida. Vai se cumprir a palavra de Deus na sua vida. Amém? Agora olha só, muitas pessoas, irmãos, ela não entendeu o caminho, não compreendeu, como a gente viu aqui, sem entendimento. E aí, meu irmão, uma pessoa que não compreende, não entende o que ela tem que fazer, como é que ela fica? Perdida. Sim ou não? Pastor, eu não sei o que eu tenho que fazer. Ou tem uns que não querem saber, né? Porque não querem fazer. Mas daí é outra história. Pastor, eu não sei o que eu tenho que fazer. O que essa pessoa fica? Perdida. Imagina você sair daqui da igreja agora e não sabe para onde é a tua casa. Você não sabe que rua entrar, não sabe nada. Você está perdido, você está confuso. Sim ou não? E Jesus não nos chamou para viver confuso. A Bíblia diz: Deus não é Deus de confusão. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque muitas pessoas que não têm entendimento, encosta alguém no ouvido dela e diz assim: ah, sabe por que Deus não te abençoou? Porque tu não fez o sacrifício, tu não deu tanto lá na igreja. Ah, sabe por que Deus não te abençoou ainda? Porque você não subiu no monte. É porque você não pegou o óleo lá de Israel. Ah, sabe por que Deus não te abençoa? Por causa que o teu passado, não sei o que tu fez lá no passado. E aí a pessoa fica na confusão. O que encostar no ouvido dela, ela sai seguindo, ela sai fazendo e achando, criando dúvidas no seu coração. E uma pessoa que está desse jeito, confusa, sem saber como seguir o caminho, ela não vai chegar a lugar algum. Lembra do início? O apóstolo Paulo diz: eu desejo, o bom desejo do meu coração é que vocês sejam salvos, mas vocês não têm entendimento. Entre outras palavras, vocês estão confusos, vocês estão longe de Deus, não tem salvação na vida de vocês, porque vocês não têm entendimento. E quando você sabe o caminho, você não é enganado por ninguém. Ninguém vai te enrolar. Às vezes a pessoa entra em confusão até quando enfrenta um problema. Irmãos, quem tem entendimento, Jesus falou: no mundo tereis aflições. Só que ele diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Entre outras palavras, Jesus nunca disse que eu não ia ter luta, não ia ter dificuldade, mas ele disse que ia estar comigo para sempre. Ele disse que o Espírito Santo estaria comigo, me ajudaria nas minhas fraquezas e estaria comigo para sempre. Então, se eu tenho entendimento, eu não vou diante de um problema, sabe, desistir ou procurar outras fórmulas. Outro dia eu atendi um caso, há muito tempo atrás, de uma pessoa que estava na igreja lutando para ser curada de uma dor, se não me engano era no braço. E aí ela pegou, uma pessoa ficou sabendo lá de um tal de um benzedor, não sei lá das quantas. Ela saiu da igreja e foi lá no tal do benzedor. Quer dizer, se com Jesus ela não estava vencendo, você acha que ela ia vencer de outra forma? O que aconteceu? Ela veio depois que foi lá, veio conversar comigo e contou, confessou, pediu perdão e coisa, e falou que a situação dela tinha piorado. Quer dizer, eu não estou dizendo aqui, né, que vou amaldiçoar uma pessoa, mas sabe o que isso significa? Sem entendimento. Não estou falando aqui para amedrontar ninguém, né? Isso. Mas ela mesma confessou: pastor, piorou a situação. Ou seja, ela não teve entendimento. Ora, se eu estou com Jesus, orando, crendo no sacrifício de Cristo, que é o mais poderoso que pode acontecer para me perdoar e me trazer Deus,
que é o que Jesus fez na cruz. Não existe outra pessoa, outra coisa mais poderosa do que Jesus e do que Ele fez na cruz. Eu creio nisso, estou buscando e eu estou enfrentando ainda essa luta. Ora, eu vou ficar com Deus, vai passar essa tempestade, eu vou manter a fé, eu vou orar, Deus vai me iluminar, uma hora vai vir a solução, no tempo de Deus vai vir resposta. Amém, irmãos? Só que tem pessoas que ela entra em parafuso, ela se confunde, ela sai querendo resolver os problemas ou a vida dela, sabe, de qualquer jeito. O negócio é resolver, não importa como. E isso é pessoa que não busca entendimento bíblico. Ela não busca o entendimento. E daí, se nós tivermos que enfrentar uma luta por amor a Jesus, muito mais nós estamos provando a nossa fé. Diga glória a Deus. Não é assim, irmãos? Por exemplo, você tem um familiar que você está tendo uma luta com ele, você está tendo um desentendimento com ele, um problema, mas você o ama. Você vai desistir dele? Você vai abandonar ele? Se você o ama, você vai lutar, vai orar, vai interceder, vai dar um tempo, vai agir com sabedoria, vai buscar uma ajuda em Deus para resolver essa situação com esse familiar. Amém, irmãos? Porque você o ama e não vai desistir. Mas quantas pessoas desistem de Jesus? Porque enfrentou o problema. Às vezes era uma prova para Deus poder abençoar ela lá na frente, muito mais. Mas ela enfrentou o problema, já se confundiu toda, já acha que Jesus não existe, já desiste do caminho, já segue um caminho diferente. Tudo porque ela não compreendeu a vontade de Deus para a sua vida. Então, meu irmão, minha irmã, buscar entendimento é o segredo. E lembre-se, o entendimento vem da palavra de Deus e do Espírito Santo. Amém? Aí, olha o que diz aí para a gente encerrar e já orar. No versículo 11 diz assim: porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Todo aquele que em Jesus crer não será confundido. Deus não é Deus de confusão. Quando você compreende o que Deus quer de você e o caminho que você tem a seguir de fé em Deus, ninguém vai te tirar desse caminho. Você sabe para onde vai, você sabe aonde quer chegar, que é na bênção de Deus aqui na terra e na eternidade. Então ninguém vai te tirar do teu caminho. Diga glória a Deus. Você não vai ficar andando para um lado e para o outro, achando que são igrejas ou homens ou religião, rituais que vão mudar a tua vida. Você sabe o que vai mudar e abençoar a tua vida é a tua comunhão com Jesus. É a palavra no teu coração e na tua boca. É a tua fé em Jesus e prática da palavra dele que vai trazer resultados na tua vida, e não rituais, pessoas ou religiões. Amém, irmãos? Então, quando você entende isso, você vai seguir essa palavra, vai seguir esse entendimento e não vai se confundir. Você vai saber para onde vai. Uma pessoa que não está confusa, você já viu, até é triste às vezes a gente vê, né? No Face às vezes aparece muito pessoas perdidas que se confundem, não sabem onde moram, não sabem de onde é. Você já viu, às vezes acontece, né? Aí a pessoa está confusa, não sabe nada, não sabe para onde vai, não sabe aonde mora, não sabe às vezes nem o seu nome. Eu já vi casos desse tipo. Então tem pessoas que ela não sabe, ela não tem entendimento. Para aí, aonde que eu quero chegar? Aonde eu vou chegar na eternidade? Aonde eu vou chegar aqui na terra? Com Deus primeiramente, né? Aí a pessoa está confusa, ela anda para um lado e para o outro e não chega a lugar algum. E ela não alcança o que Deus tem para ela, porque ela está na confusão. Só que diz aqui, ó, quem crê nele não ficará confundido, não estará confundido, terá aquela firmeza. Eu creio em Jesus, Ele está comigo, e eu sei aonde eu vou chegar aqui na terra, e eu sei aonde eu vou chegar na eternidade. Ah, mas vem cá, fulano, é desse jeito. Não, eu sei que se eu agradar a Deus, Ele vai me honrar. Amém, irmãos? E agora, para a gente encerrar, para você ver que tudo isso, lembra que crer nele não será confundido. Como é que eu alcanço essa fé nele, pastor?
crer em Jesus, essa fé em Jesus. No versículo 17, Romanos 10, 17 diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Olha só, a fé não está no ar, a fé não está na emoção. Outro dia eu vi um caso aí numa religião, uma igreja, né, podemos dizer, a gente fala de maneira geral, parecia um circo, o altar. As pessoas tudo vestidas com roupas, tinha lá umas coisas de fogo, né? Uns desenhos de fogo nas roupas, tipo, é o fogo de Deus, né? Tudo cheio de roupa. Meu irmão, se eu botar uma roupa aqui, vai mudar o que na tua vida? Se eu segurar um cajado aqui com uma roupa, o que vai trazer para você? Emoção. Emoção. Ai, pastor, mas foi forte, é maravilhoso. Ai, glória a Deus. Ai, vamos, aleluia, né? Vamos gritar bem alto. Ai, mas que coisa maravilhosa. Você viu algo e causou emoção no teu coração. Emoção não é fé. A fé genuína vem pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Tem gente até que usa demônio para as pessoas acreditarem, né? Que na verdade não é fé, é medo. Muitas vezes tem casos de pessoas que botam o demônio a entrevistar e a falar, para ver se a pessoa com medo não deixa de ir à igreja, né? E acha que isso vai levar fé. É a palavra do demônio que Jesus pregou alguma vez. Jesus pegou demônio para pregar no lugar dele e falar alguma coisa. Você vê algum momento Jesus criar uma banda com som, com luzes para agitar os apóstolos e os discípulos? Você viu alguma vez Jesus pegar e botar uma roupa super estilosa e todo mundo disse: olha a roupa mágica, né? A roupa fez isso e fez aquilo. A unção que estava sobre ele e a palavra que ele pregava era o que ele estava fazendo diferente. Amém, irmãos? A unção do Espírito Santo que estava sobre ele e a palavra que saía da boca dele. Só que hoje a gente vê o que? Pessoas que vivem de emoção. Ela quer ver algo e aí ela vê, se emociona e confunde isso com fé. Aqui está dizendo: a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Você escuta a promessa, o que Jesus ensinou, você crê e pratica, isso é fé. Você crê que vai se cumprir na tua vida, isso é fé. Você crê que Jesus disse que subiria, mas o Espírito Santo desceria sobre você. Então você crê e vai receber o Espírito Santo na tua vida. Amém? Então não é emoção, é fé na palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Por isso é importante você ler a Bíblia, você meditar na palavra de Deus, porque é a palavra que vai trazer a fé no teu coração. Uma reunião motivacional, irmãos, existe até no mundo. Você sabia disso, né? Tem pessoas especialistas no mundo em motivar funcionários, em motivar setores de venda, em motivar pessoas. Só que o Evangelho não é uma reunião motivacional. O Evangelho é a palavra de Deus. Você está compreendendo? Que nem tem caso, né? Não sei se você já viu. Tem pessoas que ela só vai na base da motivação. É que nem aqueles bichinhos de corda. Da corda, aí ela vai. Aí a corda terminou, ela para. E aí a motivação tem que vir de novo. Alguém tem que motivar de novo. E aí vai dando corda. Isso não é fé. Isso não é fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. É algo que vem até o Espírito Santo traz o fruto da fé no teu coração. Amém, irmãos? Então não é uma reunião motivacional que nem muitos confundem por aí e acham que se motivar com alguma coisa que falam, isso é fé. Fé é você crer na palavra do Senhor Jesus, crer e praticar e acreditar que aqui na terra Deus vai te honrar e na eternidade você vai alcançar a coroa da vida. Amém, irmãos? Então cuidado para não confundir
emoção, sentimento, motivação através de palavras, de historinhas, com a fé genuína, que é na palavra de Jesus. Você acreditar que, seguindo o que Jesus ensina, as bênçãos te alcançarão. Diga glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Fica de pé se você pode, para nós orarmos. Vale a pena crer em Jesus. Vamos orar? Pai, o Senhor nos mostrou aqui hoje na Tua palavra que nós não podemos, Senhor, ter, meu Deus, uma fé em Ti, um zelo pelo Senhor sem entendimento. O povo de Israel tinha um tipo de zelo que o apóstolo Paulo até reconheceu, mas ele disse que era algo sem entendimento. E quando é sem entendimento, sem a direção do Senhor, não há salvação, não há justificação. Quando eu busco a minha vontade, quando eu ajo por emoção e não pela Tua palavra, quando eu acho que fazendo algo eu vou trazer a justiça do Senhor na minha vida, meu Deus, eu estou agindo de acordo com a minha vontade e não de acordo com a justiça do Senhor. E a justiça do Senhor vem quando nós colocamos a palavra no nosso coração e na nossa boca, quando nós cremos no Senhor Jesus e nos seus ensinamentos, cremos e colocamos no coração e falamos com a nossa boca, declaramos as Tuas bênçãos com fé, acreditamos no cumprimento da palavra aqui na terra e na eternidade, Pai. E esta fé é gerada pela palavra, não é gerada por emoções ou por palavras que motivam, palavras humanas, não. A fé vem através da Tua palavra, é crer no Senhor, e o Senhor diz: quem crer em Ti não tem confusão. Então eu oro, Pai, para que toda confusão caia por terra. O Senhor disse que é o único caminho, a verdade e a vida. O Senhor disse que os limpos de coração verão o Senhor, e é isso que nós queremos, Pai, é seguir o caminho, mantendo o coração limpo, guardando a Tua palavra e declarando ela com fé, crendo realmente nas promessas aqui da terra e da vida eterna. Então venha, Senhor, limpando os nossos corações, tirando todo engano, toda confusão, mágoa, ódio, meu Deus, mentira, todo espírito de vício, espírito de cegueira, tudo aquilo que nos confunde, nos atrapalha, meu Deus, arranca da nossa mente, do nosso coração, tira de nós todo o atrapalho. Nós oramos para que seja feita uma limpeza na nossa mente, no nosso coração, e que saiam os pensamentos negativos, que saiam as palavras, meu Deus, de morte, que vai embora tudo que não presta, saia da nossa mente, do nosso coração, vai embora em nome de Jesus, Pai, e que venha no nosso coração a Tua vontade, o Teu Espírito Santo, Pai. Eu, como pastor desta igreja, como, meu Deus, pregador da Tua palavra, eu oro para que todos, Senhor, que recebam esta mensagem, que todos sejam guiados pelo Teu Espírito, Pai, verdadeiramente pelo Teu Espírito. O Senhor disse que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas e nos guiaria pelo caminho da verdade, Pai. Se nós seguirmos o caminho com entendimento, vamos ter salvação, vamos ter justificação, consequentemente teremos vitória, teremos o cumprimento das promessas. Então venha, Pai, trazendo entendimento aos corações, testificando a Tua palavra, para que juntos possamos manter a palavra no coração e nos nossos lábios, manter o coração guiado por Ti, Jesus. Vem sobre cada um agora e fortaleça-nos no Senhor,
e na força do seu poder. E